Now starting. All attendees are in listen-only mode. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinário da IronFX. Antes de iniciarmos, eu pedi uma vez mais o favor de escreverem no campo das questões se estão a conseguir ouvir em condições, por favor. Poderão encontrar, portanto, do lado direito tem um campo. Ora, creio que estamos em condições de prosseguir. Ora, como estava eu a dizer, sejam bem-vindos a mais um webinário da IronFX. O meu nome é Joel Rodrigues, serei o orador do webinário que hoje irá incidir sobre o tema de Risk On, Risk Off. Para quem nos tem vindo a acompanhar, portanto, isto é é um webinário que vem já na terceira série. Começámos por temas básicos relacionados com o mundo dos mercados financeiros, e nomeadamente com o Forex, passando depois na segunda série para webinários um pouco mais técnicos, ligados à análise técnica e com uma componente um pouco mais prática, e regressamos agora na terceira série a conteúdos um pouco mais teóricos. Como disse, o tema de hoje incidirá sobre Risk On, Risk Off, e iremos então abordar, no fundo, a comparação entre o que é ter apetite pelo risco e aversão ao risco, que tipos de padrões é que existem e de que forma é que os poderemos medir, e como poderemos identificar também sentimentos de mercado. Antes de continuar, a repetir uma vez mais que, ainda que possam ter acesso posteriormente à gravação do webinário, não deverão, portanto, divulgar este documento sem autorização prévia por parte da IronFX, e relembrar uma vez mais também que Forex e CFDs são produtos alavancados que envolvem um alto nível de risco, sendo que é passível de se perder todo o capital investido, pelo que deverão procurar informação adequada e garantir que compreendem todos os riscos envolvidos. Vamos então prosseguir e vamos começar por entender o que é o RORO, nomeadamente Risk On, Risk Off. Antes de passarmos de facto à definição em si, eu gostaria só de falar nesta frase que Mário Draghi disse quando o início do seu mandato como Presidente do Banco Central Europeu, em que ele afirmou: no nosso mandato, o BCE está pronto para fazer tudo o que for necessário para preservar o euro. Acreditem em mim, será suficiente. Isto foi uma frase que ele pronunciou quando começou o seu mandato, e no fundo quis logo marcar uma determinada posição enquanto Presidente do BCE, que faria todos os esforços para manter o euro em determinados níveis. Isto significa que o mercado ficou a saber que poderia contar com intervenções por parte do Banco Central Europeu quando o mesmo julgasse que seria necessário para manter o euro dentro dos parâmetros que eles previram. Mas, no fundo, o que é então o Risk On, Risk Off? No fundo, é um fenómeno que reflete o sentimento dos participantes do mercado. Obviamente que este sentimento no mercado pode ser, por um lado, com maior apetite pelo risco, o que usualmente se designa por Risk Appetite, e aversão ao risco, que em inglês Risk Aversion. No fundo, estas duas formas de estar no mercado, estes dois sentimentos,
quando é que ocorrem? Obviamente que o apetite pelo risco ocorre quando os participantes do mercado acreditam numa boa performance da economia global e com base nessa expectativa, portanto, com base nessa confiança, ficam mais tolerantes ao risco. No inverso, portanto, quando existem condições de mercado em que as economias estão um pouco débeis, as condições de mercado não são tão apetecíveis e isso obviamente levanta algumas preocupações por parte dos investidores. Preocupações essas que se traduzem por uma maior aversão ao risco e, portanto, procuram investimentos mais seguros. E a lógica do webinário de hoje é procurarmos aqui entender um pouco a diferença que já vimos entre estes dois sentimentos, mas no fundo o que é que pode provocar o aparecimento desses dois sentimentos nos intervenientes do mercado. Ora, como vimos, quando estamos numa fase de risk on, ou seja, risk appetite, obviamente temos, por um lado, o aumento do otimismo do mercado, baseado no fundo no estado da economia no geral e, portanto, quando a economia está numa fase pujante, numa fase de dinâmica e de crescimento, obviamente isso aumenta o otimismo do mercado. Aumentando esse otimismo, aumenta também o apetite pelo risco e, portanto, os investidores vão procurar investimentos com maior risco, mas que, obviamente, possam também providenciar um maior retorno. Verificamos aqui, portanto, esse binómio entre risco e retorno e, naturalmente, produtos mais arriscados têm tendencialmente associados rentabilidades superiores. Este tipo de sentimento no mercado acaba por levar, por um lado, à apreciação das várias divisas, das várias moedas, mas também das commodities e das ações classificadas como risk-on. Abaixo aqui nesta tabela poderemos ver alguns ativos que são considerados de risk-on. Nas divisas poderemos considerar as moedas como o euro, a libra, o dólar canadiano, dólar australiano, dólar neozelandês, o peso mexicano, a lira turca, portanto, a moeda da África do Sul também, são divisas que são consideradas risk-on. Porquê? Porque quando o mercado está em altas, digamos assim, onde existe uma maior confiança, como verificamos, são ativos nos quais os investidores tendem a investir, isto dentro do mercado Forex, obviamente. Nos commodities e nos metais, temos o petróleo, que vimos no webinário passado, portanto, os dois principais barómetros é o WTI e o Brent, mas também o gás e commodities agrícolas como o milho, trigo, o café e metais, o cobre também, são ativos que usualmente também valorizam nestas fases de mercado. Em valores mobiliários, portanto, mercados de ações, temos o DAX, portanto, o índice alemão, o FTSE, o índice do Reino Unido, Nasdaq, o índice tecnológico americano, e temos o SPI. Portanto, tudo isto são ativos que usualmente valorizam quando temos uma condição de risk-on no mercado. Por outro lado, quando temos o inverso, ou seja, uma situação de risk-off, temos, por um lado, o crescimento da incerteza e do pessimismo. Obviamente, isto leva a uma aversão ao risco por parte dos investidores que tenderão a procurar ativos com menor risco. Este tipo de ativos nós também já os abordámos aqui anteriormente, no fundo acabam por ser considerados como safe havens ou ativos porto seguro, traduzindo à letra, e são ativos que acabam por apreciar maioritariamente quando temos então sentimentos de mercado risk-off.
Nas divisas temos 3 moedas que são consideradas fundamentalmente como moedas safe haven ou porto seguro. Temos o iene japonês, o franco suíço e o dólar americano. Na parte das commodities temos o ouro, a prata, a platina. Portanto, são tudo metais que usualmente costumam valorizar quando existe um aumento dos receios nos mercados. Um caso flagrante dessa situação foi, por exemplo, o disparo no curto prazo que o ouro sofreu a semana passada, quando a queda do avião na Ucrânia, portanto, o avião que se supõe que tenha sido abatido por forças rebeldes ucranianas associadas ali à Rússia, e portanto isso veio aumentar a tensão geopolítica naquela zona, veio agora aumentar também portanto a gravidade das sanções que a União Europeia levantou ou irá levantar à Rússia, e portanto todo este sentimento gerou um maior grau de incerteza e um maior receio face a toda essa situação e as consequências da mesma. E consequentemente o ouro em questão de minutos disparou cerca de 50 pips, precisamente relacionado com esse evento. Nos mercados, portanto, de valores mobiliários, usualmente é um produto tradicional e acaba por ser um produto utilizado também em alturas de maiores receios, digamos assim, que são os bilhetes do Tesouro. Portanto, no fundo são títulos de dívida dos Estados que verificámos, por exemplo, na crise que despoltou em 2008, muitos dos ativos e depois também na crise das dívidas soberanas, mas havia muitos intervenientes no mercado a deterem títulos de dívida ou bilhetes do Tesouro. Portanto, são também ativos preferenciais em alturas de risk-off. E o que é que determina, no fundo, o estatuto de um ativo de investimento? O que é que faz com que ele seja considerado um ativo risk-on ou risk-off? No fundo, depende maioritariamente da economia do país e, mais precisamente, das suas características estruturais e cíclicas. Portanto, é conveniente entender o melhor possível os ciclos que vão delineando o desenvolvimento da economia de um determinado país, a estrutura dessa mesma economia, portanto, em que setores é que assenta mais, quais são os setores com maior crescimento, quais são os com menor crescimento. Isto leva a que determinadas nações, determinados países sejam relativamente mais sensíveis à previsão da economia global, enquanto outras sofrem, por exemplo, menos impacto. Um exemplo desse tipo de países são economias que exportam, por exemplo, matérias-primas. Obviamente que esse tipo de economia está dependente do desenvolvimento económico a nível global, porque se a economia como um todo não crescer a um ritmo minimamente acelerado, significa que o consumo de matérias-primas irá abrandar, e se irá abrandar, as exportações desse país irão também elas diminuir e, consequentemente, também a performance da economia daquele país irá, portanto, ressentir-se dessa situação. Portanto, retomando aqui ao slide, as divisas Porto Seguro são consideradas as mais fiáveis e as mais estáveis, daí que os investidores, quando estão com aversão ao risco, as escolham para as colocar no seu portfólio de investimento, isto porque são considerados ativos que armazenam riqueza em períodos de incerteza e de fraca confiança no mercado. Por excelência, o ativo Porto Seguro fundamental é o ouro. Isto vem já há muito tempo atrás, não está diretamente relacionado com os mercados financeiros, mas tem a ver com o facto do ouro ter sido um metal que ao longo da história sempre foi associado, por um lado,
é um ativo que retém o seu valor. Muitas das vezes, quando existem grandes crises económicas ou sociais, através de guerras, grandes eventos à escala mundial, o ouro acaba por ser sempre um ativo que os investidores procuram refugiar e adquirir, porque sabem que, no matter what, vai manter o seu valor. E também derivado ao facto de ser um metal que suportava, no fundo, as divisas. Portanto, também já analisámos aqui em webinários anteriores que hoje em dia a grande maioria das divisas de todos os países são fiat currencies, portanto são divisas que não têm nenhuma ligação direta a nenhum metal que sustente o seu valor, portanto são deliberadas no fundo por a confiança e pelo valor atribuído por parte dos governos. No entanto, o facto do ouro, antes da existência das fiat currency, que tiveram o seu grande impulso na década de 70, uma vez que o ouro servia de base, portanto, ainda hoje mantém essa característica. Os países com moedas consideradas como porto seguro têm usualmente algumas características em comum e, portanto, verificamos aqui esses países como sendo os Estados Unidos, a Suíça e o Japão, e estes três países têm em comum um grande historial de controle da inflação, um grande historial de controle das finanças públicas e um superávit da conta corrente. Obviamente não quer dizer que aconteça assim em todas as situações, mas no fundo estas são as três características que poderemos encontrar em economias onde tenhamos uma divisa que é considerada uma divisa porto seguro. Ora, e os ativos risk-off são livres de risco? Bom, obviamente que não. Todo tipo de investimento, seja ele o mais seguro que seja, mas existe sempre um risco. Obviamente que os ativos que têm um retorno mais seguro pressupõe-se que o nível de risco seja menor, mas risco zero não existe. Até um depósito a prazo, que é provavelmente nem é considerado um investimento, é considerado um instrumento de poupança. No entanto, ainda assim tem um risco, porque, por exemplo, o primeiro risco é o risco da falência da instituição financeira. O segundo risco é também o não cumprimento por parte das obrigações, nomeadamente a nível de garantias por parte dos Estados. Obviamente que a probabilidade disso acontecer é bastante reduzida, daí serem considerados ativos de baixo risco. No entanto, essa possibilidade existe sempre e, portanto, não poderemos considerar que existe algum ativo que não tenha qualquer risco. Como verificámos no webinário anterior, onde analisámos a negociação com as matérias-primas, o ouro serve de hedge contra a inflação e armazena valor. Obviamente verificamos isto fundamentalmente, como tenho vindo a dizer, em períodos de instabilidade política e económica, mas não nos poderemos esquecer que é também um ativo muito volátil e isso faz com que aumente o seu risco. Portanto, apesar de ser um ativo que retenha muito bem o seu valor, também é um ativo bastante volátil e, portanto, contrabalança um pouco aqui a questão do risco, aumentando. No que diz respeito ao franco suíço, o status, digamos assim, do franco suíço enquanto moeda de porto seguro foi um pouco subjugado a partir do momento em que o Banco Nacional Suíço decidiu limitar a sua apreciação e, portanto, no par do euro-franco suíço, o Banco Nacional da Suíça não permite que o par venha abaixo de 1,20. Como é que eles fazem isso? Portanto, fazem intervenções de compra do euro de forma a que o euro valorize face ao franco suíço e, portanto, não o deixam baixar daquele nível. Portfólios diversificados deverão incluir ativos com mais risco e outros ativos mais seguros. Portanto, devemos procurar aqui também efetuar uma gestão ativa do nosso portfólio de investimentos.
E, obviamente, que não existe aqui um rácio perfeito, digamos assim, porque, uma vez mais, e à semelhança do estilo de negociação de cada investidor, de cada trader, a proporção de ativos seguros para os de risco vai variar dependendo, obviamente, da tolerância ao risco de cada investidor. E, portanto, isto é sempre uma análise que tem de ser feita a nível pessoal, a título pessoal, e dessa forma verificar se a composição do vosso portfólio deverá incidir mais sobre ativos de maior risco ou de menor risco. E como é que, de que forma é que poderemos então medir o risco? O instrumento provavelmente mais utilizado, ou pelo menos que é o mais banal quando falamos em medição de risco, é o VIX. O VIX é um índice do Chicago Board Options Exchange Volatility Index. E é um índice que, no fundo, vai medir a expectativa do mercado face à volatilidade no índice de ações americano SP500 nos próximos 30 dias. E, portanto, este barómetro serve, no fundo, é a medida mais utilizada para efetuar a medição do risco, ainda que existam outras. O VIX vai derivar da volatilidade implícita no leque das opções dos futuros do SP500 e, como disse, é o instrumento mais utilizado para medir o risco no mercado. É também usualmente apelidado de índice do medo, porque normalmente os investidores associam a volatilidade a um mercado em declínio, o que nem sempre corresponde à realidade. Verdade seja dita que, por exemplo, quando rebentou a crise em 2008 e no início de 2009, o VIX estava em valores elevadíssimos e, de facto, os mercados estavam a cair de forma muito intensa. No entanto, e como referimos também já aqui anteriormente, a volatilidade simplesmente significa amplitude de movimentos no preço. E, portanto, um mercado pode ser considerado muito volátil e o preço nem sequer está em tendência descendente ou tendência ascendente. Pode simplesmente estar a lateralizar, mas estar a lateralizar com bastante amplitude e, portanto, a diferença entre os pontos altos e os pontos baixos são muito grandes. Portanto, e a velocidade com que existe essa variação de preço é também ela bastante rápida e, portanto, considera-se como sendo um mercado muito volátil, o que nem sempre representa que o mercado esteja a cair. Mas, usualmente, essa associação é feita e, portanto, associa-se ao VIX como o índice do medo, como que quando o VIX está alto e, portanto, quando o mercado está muito volátil, associa-se a períodos de declínio e, portanto, aversão ao risco. É cotado em pontos percentuais, e isto aqui serve como um exemplo. Se o valor do VIX for 15, e estamos a falar, o VIX, usualmente, os valores, eu diria que oscilariam entre 20% e 35%, isto de valores mais ou menos médios. Por exemplo, como eu falei há pouco no início da crise em 2008, 2009, o VIX chegou a estar a 70, portanto estamos a falar do dobro do que é usual. Mas, voltando aqui ao exemplo, se o VIX é 15, isto no fundo representa que a expectativa da alteração anualizada de 15% nos próximos 30 dias. Isto significa que o mercado das options espera que o SP500 suba ou deixa, não mais, e isto é uma fórmula um tanto ou quanto complexa, eu tentei simplificar, mas também não é muito relevante aqui para a questão, mas no fundo é expectável, se o VIX for 15, que o mercado oscile mais ou menos 4,33%, seja valorizar ou desvalorizar. No fundo, se quiserem, eu não coloquei aqui porque, lá está, considerei que não seja muito relevante aqui para o tema. No entanto, para quem quiser detalhar um pouco mais,
eu depois poderei enviar informação adicional, ou basta fazerem uma pesquisa na internet, o site do Investopedia é muito bom nisso, e poderão procurar pelo VIX e vão ter acesso à fórmula matemática, à fórmula de cálculo associada a esse índice. Existem também, obviamente, índices semelhantes para outras bolsas. Temos, por exemplo, o VSTOXX para o Eurostoxx 50, temos o VDAX para o índice DAX alemão, temos o VFTSE para o índice UK FTSE 100, temos, por exemplo, o VNikkei para o Nikkei japonês e o VXA para as bolsas dos mercados emergentes. Vamos então aqui analisar o VIX face a outro indicador. O sentimento de risco é tão importante que muitos bancos fazem o seu próprio indicador. E no fundo aquele Rare Risk é representativo de um desses tipos de indicador. Temos aqui o exemplo do Westpac Bank, o banco australiano, e no fundo se for negativo significa que existe uma maior procura pelo risco, se for positivo existe uma aversão ao risco, e isto é calculado com base no preço de vários ativos que são afetados pelo sentimento de risco e comparando-os com o preço dos últimos 2 meses. Esta imagem que estamos aqui a ter é com base na estação da Bloomberg, portanto eu próprio também não tenho acesso a eles, pedi estes quadros ao nosso departamento de análise. E com eles vamos poder verificar aqui algumas situações curiosas. Por exemplo, a correlação entre o SP500 e o índice VIX. Existe uma forte correlação negativa entre o SPX e o VIX. Para quem não se recorda, portanto, uma correlação positiva é quando temos neste caso, estes dois índices estivessem com movimentos semelhantes em sentido igual e, portanto, isso seria uma correlação positiva. Por outro lado, se existem comportamentos antagónicos entre os dois índices, verificamos então uma correlação negativa. E é o caso aqui, portanto, se repararem nestes retângulos que estão assinalados, temos, por exemplo, aqui onde a linha laranja representa o índice do SPX de risco e a linha branca representa o VIX. E, portanto, aqui vemos um decréscimo da linha laranja e, por outro lado, vemos exatamente o oposto, daí a correlação negativa, vemos um aumento do VIX. Aqui temos outra vez essa situação, portanto, um declínio do SP e um aumento do VIX. E, portanto, diz que entre estes dois índices de medição de risco tem uma correlação negativa. Isto porque os picos no VIX, como acabámos de verificar, coincidem normalmente com os afundantes, com os mergulhos que o SPX dá. E, portanto, referir que dentro destes retângulos estão então os períodos de maior aversão ao risco. Continuando ainda nas correlações, portanto, as correlações mostram o quão similar as performances dos ativos são, portanto, até aqui nada de novo. O coeficiente de relação varia de -1, sendo uma relação negativa perfeita. O que é que isto significa? Significa, portanto, pegando no exemplo anterior que tem uma correlação negativa, significa que tendo uma relação negativa perfeita, irão efetuar exatamente o oposto na mesma medida. Portanto, se algo subiria 5, decresceria 5 o outro lado dessa correlação. E temos, por outro lado, a relação positiva perfeita, que é temos uma correlação exatamente igual na mesma direção, ou seja, quando algo sobe, esses dois ativos sobem exatamente da mesma forma, descem exatamente da mesma forma, portanto, no fundo, acabam por ser duas linhas sobrepostas uma sobre a outra. A relação negativa perfeita é como se estivesse espelhado de cima para baixo, portanto, exatamente o inverso. Vamos, aqui em baixo temos
o que este gráfico nos mostra é a correlação entre o par dólar australiano e iene japonês e o índice SP500, neste caso o SPX, que é o tal índice que mede o risco do SP500. Verificamos que ao longo deste tempo, apesar de ter tido oscilações, deu uma média de 0,73. Ora, uma média de 0,73% significa que quando, eu peço perdão, a correlação é 0,73, o que traduzindo em percentagem significa que quando o par dólar australiano e iene japonês apreciam 1%, portanto valorizam 1%, isso representa um aumento de 0,73% no SP500. Isto porque eles têm uma correlação positiva e, portanto, replica o comportamento, neste caso do par, é replicado depois no índice de ações. Devemos ter em conta também que as correlações variam ao longo do tempo e, portanto, não significa que hoje em dia a correlação que verificamos entre este par e este índice se mantenha a 0,73 ad eterno. Portanto, é necessário que exista um acompanhamento, uma monitorização destas correlações. E pegando então aqui neste par, poderemos considerá-lo como sendo também um padrão de risco alternativo aos outros índices. De facto, o dólar australiano e iene japonês é um indicador útil enquanto sentimento de mercado e na realidade poderemos eventualmente utilizá-lo como referência para os participantes do mercado preverem os movimentos futuros noutras classes de ativos e, portanto, naquele caso ali em concreto estaríamos a analisar o mercado de ações do SP500. É um dos pares mais populares de carry trades. Nós já falámos aqui o que é que são carry trades, mas fazendo aqui uma recuperação bastante breve, no fundo é a estratégia na qual o investidor está a vender uma divisa que detém uma taxa de juro baixa e a comprar uma outra divisa que oferece uma taxa de juro superior. Isto faz com que o swap rate seja um swap rate positivo e, portanto, a ideia é lucrar com o diferencial da taxa de juro entre as duas divisas e, obviamente, também quando a divisa de taxa de juros superior aprecia face à divisa de menor taxa de juros. Mas no fundo, e regressando aqui um pouco atrás, este par é um dos pares mais populares das carry trades. No fundo, as carry trades só acabam por ser bem sucedidas quando existe apetite ao risco. Portanto, quando o sentimento de mercado está apto a escolher ativos de risco. Isto porque o dólar australiano é uma divisa considerada risk-on, ou seja, tende a apreciar quando os mercados estão com apetite pelo risco e a desvalorizar quando o pessimismo toma conta do mercado. Já aqui vimos a correlação existente também entre a divisa de um país e o facto da estrutura da própria economia estar mais assente ou não na exportação, por exemplo, de matérias-primas. É o caso da Austrália, é um grande produtor e exportador de matérias-primas e, portanto, a sua economia é bastante sensível à saúde da economia global, sendo que detém uma forte dependência do preço das matérias-primas e, portanto, como vimos há pouco, se a economia a nível global está enfraquecida, a procura e o consumo das matérias-primas irá decrescer e, como tal, as exportações irão decrescer e, como tal, a economia australiana irá também ela própria encolher. Por outro lado, o iene japonês é considerado uma divisa porto seguro, portanto, é uma divisa risk-off, que tende a fortalecer em períodos de incerteza. Isto também derivado à força da economia japonesa. E então, de que forma é que poderemos verificar este par como padrão de risco? Antes de compararmos a correlação do par com o mercado de ações, como vimos há pouco o SP500, vamos verificar a correlação ou a relação entre o VIX e o par. Esta correlação tem-se mantido estável acima de 0,5, portanto, eu vou tentar aqui aumentar um pouco, porque o gráfico de facto está reduzido, mas verificamos aqui que tem existido variações ao longo do tempo,
No entanto, este ponto que representa aqui o último ponto, que foi ligeiramente acima do mínimo, está a 0,542, sendo que o ponto mais baixo foi 0,53. Portanto, tem-se mantido estável acima de 0,5 a correlação entre estes dois, o VIX e o par. Embora, como se referiu há pouco também, esta correlação pode não ser constante, e aqui de facto verificamos oscilações entre a correlação dos dois instrumentos, e portanto, embora o índice não tenha uma correlação constante e muito significativa, é claro que poderemos antecipar que o par irá refletir muitos dos movimentos do VIX. E, portanto, poderemos usar este par enquanto padrão de risco, mas, obviamente, com a devida precaução, baseado nos aspectos que mencionei anteriormente. Continuando na utilização deste par enquanto padrão de risco, e se explorarmos visualmente aqui este gráfico, o que é que verificamos? Verificamos algumas correlações positivas. Por exemplo, temos aqui este caso onde a linha laranja sobe e, tirando um ou outro ponto, poderemos verificar um comportamento bastante idêntico à linha branca. Neste caso, a linha branca representa o índice do SP e a linha laranja representa o par dólar australiano iene japonês, mas vemos também uma correlação não negativa, mas inversa. E inversa em que medida? Em que medida é que, por vezes, a linha laranja está por cima e a branca vai replicando a um nível inferior, mas vai replicando mais ou menos os movimentos, e verificamos também o oposto. Portanto, aqui existiu um cruzamento. Quando é que este tipo de situação ocorre? Obviamente que quando o par valoriza, os índices seguem o movimento, portanto é a situação que verificamos aqui. O par a comandar, neste caso, as operações, e portanto o índice de ações estava a replicar atrasado o comportamento do par, mas quando o sentimento negativo se apodera no mercado, como verificamos, o dólar australiano, estando diretamente linkado à questão das matérias-primas, vai enfraquecer ao iene, ainda para mais porque o iene é uma moeda porto seguro, e portanto existe aqui uma inversão, digamos assim, ao instrumento que está por cima. E portanto, quando existe apetite pelo mercado, o par dólar australiano e iene japonês vai estar por cima do índice de ações. Quando existe, por outro lado, uma maior aversão ao risco, vemos a situação inversa e, portanto, vemos o índice de ações a ter uma melhor performance que, neste caso, que este par. Aqui analisamos, portanto, alguns períodos onde existem correlações mais fortes ou mais fracas, e procurar, portanto, sinais no mercado quando existem então estas quebras. Verificamos aqui, temos um período onde existe uma forte correlação, portanto, este aqui que eu tinha mencionado há pouco, onde verificamos que existe uma replicação por parte do índice bastante aproximada ao comportamento do par. No entanto, aqui encontramos uma divergência. Uma divergência porquê? Porque enquanto a tendência no índice continua altista, portanto continua de subida, verificamos aqui um ponto baixo, mais baixo que o ponto alto. Neste caso aqui temos uma divergência porque a tendência descendente do par contrasta com a tendência positiva do índice. E portanto isto pode nos dar um sinal de breakout, e significa que ao termos aqui ainda um sinal positivo contrastando com um sinal negativo, podemos esperar a queda por parte do par, e foi isso que aconteceu. Neste caso concreto aqui vemos uma divergência também ela
quando o par mantém, então, o par não, peço perdão, o índice SP, neste caso, mantém a tendência de subida, e o par também ele próprio já revelava, portanto, aqui uma tendência ligeiramente descendente, o que levava também ele próprio, então, a uma quebra. Deveremos utilizar, portanto, o par como sendo um leading indicator, ou seja, à semelhança, por exemplo, de um RSI, que verificámos aqui quando falámos de análise técnica. No fundo, um leading indicator significa que está a monitorizar em tempo real o que está a acontecer, portanto, dá-nos as indicações, dá-nos sinais de possíveis breakouts das linhas de tendência e de pontos de convergência e divergência, como acabámos de verificar, portanto, aqui. Quando temos divergências, temos tendências semelhantes, e quando temos, quando temos correlações, temos tendências semelhantes, como aqui, uma correlação bastante forte, a linha de tendência quase que forma um canal porque é praticamente idêntica, e depois temos períodos de divergência onde as tendências quer de um índice, quer do par, contrastam entre elas. E temos aqui a situação de um outro par que também ele pode ser ou não utilizado como padrão de risco. Numa primeira fase, de facto, o par serve como padrão de risco para a zona euro, e verificamos que depois, de facto, existiu uma segunda fase, quando o Banco Nacional Suíço define um mínimo que eu já expliquei há pouco, de 1,20 para o par euro-franco suíço, e desde então, de facto, tem sido mantido este mínimo, com intervenções regulares por parte do Banco Nacional da Suíça a comprar euros de forma a manter o par acima desse limiar. E como tal, isso representou depois também uma interrupção, digamos assim, da correlação que era feita entre estes dois índices. A branco temos aqui o VIX, a laranja temos a linha do par, e verificamos de facto que se anteriormente existia algum tipo de correlação, ainda que ela não fosse perfeita, mas de facto quando existiu esta definição, verificamos aqui que o par pura e simplesmente passou a ter uma linha quase flat, enquanto que o índice VIX da volatilidade continua a vê-lo próprio com bastantes oscilações. E, portanto, numa primeira fase, de facto, poderia servir enquanto padrão de risco. Posteriormente à tomada de posição por parte do Banco Nacional da Suíça, deixou de ser possível utilizar então como padrão de risco. Quais são os limites, portanto, aos padrões de risco? Quando digo aqui limites, estou a falar no fundo de precauções, digamos assim, ou considerações que devemos ter quando procuramos utilizar padrões de risco. A correlação positiva entre o dólar australiano e o iene japonês e o índice de mercado das ações é óbvio, como vimos. No entanto, devemos ter em atenção que num ambiente de taxas de juros baixas, obviamente que os diferenciais entre as taxas de juros tendem a diminuir. Isto, por um lado, reduz o interesse pelas carry trades e como tal, a exatidão do indicador, como vimos há pouco, acaba por se dissipar um pouco. Portanto, quando temos períodos com baixas taxas de juros, onde existe um fraco apelo, um fraco interesse pelas carry trades, precisamente porque o diferencial da taxa de juros é menor e, como tal, não existe tanto a possibilidade de beneficiar dessa diferença entre as taxas de juros, como tal, a exatidão do indicador perde relevância e, portanto, deveremos usá-lo com maior precaução. Por outro lado, temos que ter em consideração também que as intervenções dos bancos centrais, como verificámos há pouco, por exemplo, no caso do par euro-franco suíço, as intervenções dos bancos centrais às alterações de políticas monetárias tendem a provocar fortes efeitos nos mercados na data de comunicação. Isto foi, por exemplo, não passa por uma intervenção do Banco Central, mas sempre que existem notícias muito relevantes no mercado, nós vemos aqueles spikes, aqueles pontos
onde de facto o mercado tem ali picos para baixo e para cima, mas que na realidade não existe uma correlação direta com o sentimento de mercado existente. Portanto, devemos ter em atenção que quando os bancos centrais intervêm, nem sempre existe uma ligação direta ao sentimento de mercado que existe e, portanto, teremos que ter cuidado a tentar interpretar as consequências dessa intervenção por parte do Banco Central. E depois também ter em consideração que existem investidores que são descrentes do atual ambiente risk-on, risk-off e que, no fundo, acabam também eles próprios por questionar um pouco a autenticidade deste padrão de risco. Isto faz com que tenham comportamentos que já não irão estar ao abrigo da teoria subjacente por parte desses padrões de risco e, como tal, acabam por criar algumas distorções ao mercado. No fundo, este esquema aqui representa a sequência normal com que isto se processa. Portanto, existe primeiramente uma apreciação por parte dos ativos considerados como de refúgio, os safe havens. Essas moedas acabam, ou moedas fortes no geral, acabam por pesar nas exportações. Eu peço desculpa ali pela gafe, prejudicando a economia interna. Um desses exemplos verificámos, tivemos um comunicado de 100 dos maiores empresários europeus há coisa de um mês mais ou menos, que no fundo indicaram que o euro estava demasiado forte, estava demasiado valorizado e que isso prejudicava a economia europeia como um todo, derivado ao facto de ser uma barreira, digamos assim, às exportações, e temos vindo a assistir aos efeitos no último mês e meio, mais coisa menos coisa, de facto que o euro tem vindo gradualmente a desvalorizar. E por último temos também de ter atenção então à intervenção dos bancos centrais, que é um efeito que pode deturpar os barómetros de risco. Conclusões. Poderemos concluir então que o par ao GPY, o índice VIX ou o Ray Risk, entre outros, são indicadores úteis para o sentimento de mercado. Podemos eventualmente utilizá-los para tentar prever movimentos futuros no mercado, nomeadamente através das divergências e dos breakouts. Podemos considerar que o estatuto de investimento de um determinado ativo pode ser alterado ao longo do tempo, ou seja, se hoje em dia consideramos, e por exemplo o euro é também ele próprio um exemplo disso, que começa a ser considerado já por muitos hoje em dia como também ele próprio uma moeda de porto seguro e, portanto, isto para dizer que o facto de algum tipo de ativo ser considerado um ativo risk-on ou risk-off não significa que se cristalize assim para sempre e, portanto, convém irmos monitorizando esse tipo de situação porque o estatuto do investimento pode ser alterado ao longo do tempo. Portanto, obviamente, para isso devemos seguir os mercados financeiros para procurar novos desenvolvimentos e definição de novos padrões. Teremos que ter em consideração que apreciações poderão levar às intervenções dos governos, nomeadamente se acreditarem que está a existir uma valorização excessiva por parte da moeda que prejudique em demasia a economia, poderão, por exemplo, incrementar a circulação de moeda no mercado de forma a que baixe a cotação, portanto, dessa mesma divisa. Isso é um exemplo, mas poderão existir outro tipo de intervenções. E, de facto, ter também em atenção que essas intervenções usualmente são implementadas para limitar a especulação num ativo porto seguro. Porquê? Porque, obviamente, vamos imaginar, por exemplo, o caso do franco suíço ou do iene japonês. O Japão é um país que exporta bastante e se em períodos de aversão ao risco existir uma procura que seja considerada
excessiva na medida em que valoriza em muita moeda, isso vai dificultar depois o desenvolvimento da própria economia japonesa, porque está a ver amputada a sua capacidade de exportação através da moeda alta. E, portanto, a intervenção dos bancos muitas das vezes é para limitar a especulação que possa existir numa determinada moeda e, nesse sentido, os investidores terão também que estar eles aptos e capazes a procurar uma alternativa para esses investimentos seguros. Recentemente, como disse, há um outro tipo de classe de divisas que estão elas próprias a ser cada vez mais procuradas como alternativas e uma vez mais, peço desculpa ali pela gafe, estão cada vez mais a ser procuradas como alternativas a portos seguros. Duas dessas moedas são a coroa norueguesa e a coroa sueca. Ora, antes de passarmos rapidamente à parte das questões, e eu reitero aqui à semelhança do que já falei anteriormente, o período de respostas, isto porque a sessão tem forçosamente que terminar às 19 e, portanto, deixa-nos aqui um curto espaço para perguntas e respostas. No entanto, qualquer questão que tenham, poderão escrevê-la ou no campo das questões que eu depois procurei responder no fim, ou se não tiver tempo também poderão enviar para o meu endereço de e-mail ou para o vosso gestor de conta diretamente e eles depois reencaminham para mim e eu terei todo o gosto em responder às perguntas. Mas antes de passarmos, relembrar aqui então um pouco as características pelas quais deverão escolher a Iron como parceiro de investimentos. Somos uma corretora amplamente premiada e que de ano para ano tem vindo felizmente a conseguir coletar cada vez mais prémios. Somos licenciados e regulados em todos os mercados onde operamos e neste caso em concreto, nomeadamente no caso português, pelo Banco de Portugal e pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a CMVM, como razões pelas quais deverão escolher a Iron, poderemos salientar, como já referimos, o facto de serem regulados e autorizados, proteção total dos fundos através de contas segregadas em bancos de renome, temos uma estratégia de suporte focada no cliente, temos acesso a uma conta, 15 plataformas e mais de 200 instrumentos, alavancagem flexível, spreads competitivos, a melhor execução, profunda liquidez interbancária através de 17 dos maiores bancos de investimento a nível mundial, um departamento líder em análise global e também as melhores recompensas de mercado para Introducing Brokers. Eu pedi então agora, caso tenham alguma questão, poderão escrever aí no campo das questões. Eu aqui no slide vou colocar no início aqui novamente para quem quiser ter acesso aos meus contactos, caso tenham alguma questão que queiram colocar relativamente aqui aos webinários ou que queiram ter acesso à calendarização dos mesmos ou também aos links das gravações, portanto, poderão enviar-me um e-mail e eu terei todo o gosto em fornecer-vos essa informação, ou então também através do vosso gestor de conta diretamente, que ele depois fará chegar até a mim as vossas questões ou os vossos pedidos. Ora, vamos então aguardar, ver se alguém tem alguma questão. Obrigado, João. Eu irei procurar elaborar um documento também. Nós recebemos algumas informações por parte do nosso departamento de análise. Eu irei procurar também elaborar um documento associado aqui a esta temática. Portanto, depois quem tiver interesse em receber esse documento, no fundo é uma informação um pouco complementar aqui ao webinário, mas que aborda este tema. Quem tiver interesse poderá também depois enviar-me um pedido por e-mail e eu terei todo o gosto também em facultar-vos esse documento.
creio que à partida não existem questões. Também está aqui uma pergunta, Marco, não. Estes webinários eram semanais e agora passaram a ser quinzenais. Portanto, será não na próxima segunda-feira, mas na segunda-feira daqui a 15 dias. No entanto, se quem pretender a calendarização, como eu disse, pode enviar um e-mail que eu envio já com as datas e os temas que irão ser abordados. Para quem tiver interesse, pode ficar também já com essa informação. Se não existem questões da minha parte, eu gostaria de agradecer então a vossa participação e a vossa disponibilidade para estarem aqui comigo a verificarmos estes tópicos. Relembrar que daqui a 15 dias iremos estar cá novamente para a continuação da terceira série de webinários e quem quiser acesso às gravações, quer seja deste webinar, quer seja dos anteriores, poderão também fazer esse pedido através do meu endereço de e-mail ou através do vosso gestor de conta. Obrigado pela atenção e um resto de um bom dia. Obrigado.